Que louvor abençoado, né, irmãos? Enquanto eu estava ministrando as músicas, eu estava pensando... que foi? Enquanto eu estava ministrando as músicas, eu estava pensando na palavra. E é impressionante como o Espírito Santo ele vai conduzindo as coisas de maneira sábia demais. Romanos 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos esse momento diante do Senhor. Obrigado pelo louvor, Deus, maravilhoso, Senhor, para o Senhor, mas que toca os nossos corações. Obrigado por tudo, obrigado porque tivemos o privilégio de lembrarmos do seu sacrifício. E nós te pedimos agora, por esse momento da palavra, que o teu Espírito Santo venha convencendo de todo pecado, Deus, de toda justiça, de todo juízo. Pai, que o teu Espírito venha discernindo, dividindo alma de espírito. Só a tua palavra, só o Senhor é capaz. Que a tua unção que quebra todo jugo esteja sobre nós nesta manhã e que o Senhor possa me usar nesta manhã em nome de Jesus, apesar das minhas dificuldades, Deus, em nome de Jesus. Queridos, nós lemos então Romanos 5, e Romanos é uma carta, a minha preferida, carta de Paulo. Como o pastor Marcelo algumas vezes já nos falou, as cartas de Paulo, Paulo sempre traz o início a alguma doutrina, e ele aplica isso mais para frente nas suas cartas. E Romanos não é diferente. E antes de eu entrar propriamente na palavra que eu quero pregar, eu preciso dar um overview em inglês, um geral para que vocês entendam. Porque começa o versículo dizendo, justificados, pois. Pois aí que tem um sentido de portanto, nós estamos justificados. Ou seja, o portanto ele traz alguma coisa que ele falou antes, é uma conjunção conclusiva, irmão. Né? Ele falou alguma coisa e começou agora, portanto, justificados mediante a fé. A palavra é rica em várias palavras, e mesmo Romanos você vai ouvir sobre expiação, você vai ouvir sobre propiciação, santificação, redenção, expiação, eu já nem sei se eu falei expiação, justificação. E são palavras importantes, irmãos, que nós precisamos entender, porque cada uma tem um significado. Mas eu não vou me ater nisso, eu vou me ater à justificação, porque é importante que nós sabemos o que é justificação. E vamos chegar lá. Romanos então começa no capítulo 1, Paulo falando sobre a condenação que o homem recebe. Na verdade, mais para frente, em Romanos 5, ele vai falar que por um homem, que foi Adão, o pecado entrou na terra, e você conhece tudo isso. O pecado entrou na terra e passou para a humanidade. Da mesma forma, por um único homem, a graça veio, e esse homem é Jesus. Então, por Adão veio o pecado, e por Jesus veio a graça. E no capítulo 1 ele começa falando então da condenação que há para o homem pecador por causa de Adão. E eu quero ler um texto porque ele é muito rico. Eu vou pedir paciência para vocês, mas olha que interessante. Paulo está falando sobre a ira de Deus, a ira do Senhor. Sim, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se você for olhar lá em Apocalipse capítulo 6, a hora que se abre o selo, sexto, vai falar da ira do Cordeiro. Há uma ira preparada para aqueles condenados. E essa ira já se revela do céu. É o que Paulo está falando no capítulo 1 de Romanos. É como se Deus já mostrasse a própria ira dele à humanidade
É o que os teólogos chamam de abandono judicial. É como se hoje nós já víssemos a ira de Deus. Se você tiver com Romanos aberto aí, vamos lá. A partir do versículo 32, eu vou ler rápido. Por causa disso o quê? Porque o homem não glorificou a Deus, porque o homem trocou a Deus pela sabedoria humana, porque agora o homem prefere andar pelos seus próprios caminhos, acreditar em teorias malucas, e zombar de Deus, e zombar da criação, e zombar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuindo inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu precisava ler isso nessa manhã, para que você entenda que é Deus quem fala, não é um pastor ou uma religião, é a Bíblia quem condena algumas coisas. Posto isso, no capítulo 2 de Romanos, Paulo vai dizer para os judeus que não são só os ímpios que não conhecem a Deus que estão condenados. Vocês que se julgam sábios também estão condenados ao fogo. No capítulo 3, Paulo então vai juntar todo mundo e vai dizer assim: tanto grego, quanto judeu, quanto gentil. Tem aquele versículo célebre: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um justo sequer, ninguém. E nós chegamos com um problema, porque se ninguém merece, todo mundo vai para a condenação. Como Deus resolveria esse problema? Se é que ele precisava resolver, ele não precisava, mas ele decidiu resolver esse problema. E você sabe como ele decidiu resolver esse problema? Enviando a Jesus. Você mesmo e eu também que estou aqui, nós éramos condenados ao inferno. Então, Deus decide enviar um justo. E essa justiça é posta sobre nós. Porque Deus é um Deus bom, sim, mas é um Deus justo, preste atenção, um Deus justo. E se você tiver um caso na justiça, de alguém que roubou alguma coisa sua, e o juiz der uma sentença livrando esta pessoa, tudo bem, ele roubou o seu carro, ou ele matou o seu parente, mas eu vou perdoá-lo. Esse será um juiz justo? Não. Deus é justo, e Ele não podia deixar impune o seu e o meu pecado, queridos. Por isso Ele precisava condenar alguém, por isso a ira de Deus precisava ser jogada sobre alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Aleluia! E a justiça de Jesus agora está colocada sobre você. E agora eu quero entrar na palavra. Justificados, pois, portanto, agora que você entendeu que você é justificado por Jesus, a gente segue. E eu quero falar rapidamente não, mas eu quero falar sobre o que é justificação segundo o texto que nós estamos lendo. O que ela traz para nós.
Isso é evangelho puro, queridos. São boas novas, porque a justificação, o fato de você ser justificado, te dá acesso a algumas coisas. O fato de Jesus ter morrido por você e você agora ser visto como justo perante Deus, dá a você algumas coisas que vai resolver a sua vida, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Vou repetir: o passado, o presente, o que você tem vivido e o que você vai viver. O passado por quê, pastor? Vamos voltar ao versículo. Justificados, pois, mediante a fé, se você crê, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Como eu falei, nós éramos pecadores. Nós somos pecadores, mas nós éramos condenados. Deus era nosso inimigo, você consegue entender isso? Nós éramos ofensores a Deus e Ele era o nosso inimigo. Por causa da nossa condenação, mas agora há paz de Deus para conosco justificados. Isso significa, sabe o quê? Tudo isso que eu li aqui, blasfemadores, imprudentes, eu nem lembro, eu li tanto pecado, tudo aquilo que você cometia de pecado, caluniador, todos os seus pecados que faziam separação entre você e Deus e fazia Deus seu inimigo, Ele joga no mais profundo mar. É o que diz Miqueias. Os nossos pecados são lançados no mar profundo, nas profundezas do oceano. Deus não se lembra mais. O Dudu falou também aqui, Ele fez nova todas as coisas. Romanos 8 vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, se você se sente condenado por causa de algo do passado, então se você se sente preso por algum pecado, alguma coisa que você vem carregando no seu passado, deixa eu te dar uma boa notícia, querido. Se você creu em Deus, se você entregou a sua vida a Cristo, se você realmente se arrependeu do pecado, e arrependimento fala de mudança de atitude. Não adianta você ter remorso de ver pornografia e amanhã você acessar pornografia. Não adianta você ter remorso de se deitar com quem não é seu marido ou sua esposa e amanhã você fazer de novo. Não adianta, queridos. Se você se arrepende, você precisa ao menos batalhar contra o seu pecado. Mas se você faz isso e você é justificado por Deus, não há condenação mais sobre você. Deus resolve o seu passado. Você é nova criatura. Tudo que era velho se passou, eis que Ele fez todas as coisas novas. Você pode dar um glória a Deus? Eu sei que a palavra está um pouco dura, né? Mas é o meu jeito de pregar, irmãos. Mas Deus é bom demais. Deus é bom demais. Nós somos novas criaturas, o que é passado, passou. Só que nós lutamos contra um inimigo sagaz, astuto. O diabo vai ficar lembrando você e vai ficar rotulando você e vai ficar falando que você não presta, que você é um pecador, que você é sei lá, irmãos, que você é um viciado em pornografia, que para você não tem jeito. Tudo isso é a arma que o diabo tem de tentar te prender ao passado. Mas tome a verdade sobre o seu coração. Você é feito nova criatura. Não é remendado pelo Senhor. Ele te fez novamente. Não mais escravo do pecado. Não mais escravo do medo. Se você peca, é porque você quer. Antigamente você pecava porque você era escravo. Não somos mais escravos, queridos.
É uma questão de posicionamento. E por isso eu amo, que vocês já sabem, Romanos 12. Porque ele vai falar de uma mudança de mentalidade, de uma não conformidade com o mundo, de não tomar a forma do mundo, mas se transformar através da renovação da sua mente. E é disso que eu estou falando. Você tem todo acesso a falar, eu sou nova criatura. É Deus quem te ajuda. Não é a sua força. Você entende isso? Estamos juntos? Glória a Deus. Então a boa notícia, a verdadeira boa notícia, o evangelho mesmo, aquela que... O evangelho significa boa notícia. A boa notícia é... Deus não está mais irado contra você. A ira dele já não está mais sobre você se você se arrependeu e entregou sua vida a Cristo. Você é justificado. Portanto, agora justificado, ande como um justificado. Ande em liberdade. E eu não sei quem foi o pastor, acho que foi o pastor André Valadão. Eu já vi ele falando isso. E toda vez que o diabo vier te lembrar do seu passado, lembre-se a ele qual é o futuro dele. Porque o futuro de Satanás é o fogo eterno, queridos. Mas o nosso que somos justificados é do lado do Pai. Glória a Deus. Deus resolve o seu passado. Já resolveu. Tome posse. Mas Deus não resolve só o nosso passado. Deus resolve o seu problema hoje. Esse problema que você tem enfrentado hoje. Vamos voltar no versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Há uma graça disponível para nós, que nós podemos acessar através da fé, na qual estamos firmes. Se estamos firmes, estamos falando do tempo presente. O que é a graça? Vocês também já sabem. Graça é um favor imerecido. Graça é um favor da parte de Deus, mesmo que você não mereça. Deus te dá, porque Ele é gracioso. E é de graça. A graça é porque Deus é bom, como nós cantamos. Tua bondade me seguirá. A graça do Senhor é um favor que Ele nos dá. E a graça, ela não é uma graça simplesmente salvífica ou salvadora. Jesus é a graça. Ele veio de graça nos salvar. Mas essa graça, ela não simplesmente nos salva. Ela nos capacita a uma vida de salvação. A graça, ela é uma graça capacitadora para o nosso dia, para o nosso presente. É a graça que vai nos deixar com certeza de que somos amados, e é a graça que vai nos ajudar nas tribulações. Vocês lembram quando Paulo orou 3 vezes ao Senhor pedindo que lhe fosse retirado o espinho da carne? Que ninguém sabe ao certo o que é, cada um acha que é uma coisa. Mas Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse o espinho da carne dele, que o incomodava. E Deus respondeu assim: Paulo, a minha graça te basta. Então a graça de Deus que Ele derrama sobre nós é um favor, mas muitas vezes nós achamos que é um favor de coisas boas que nós vamos receber. E de fato é, mas não é de presentes. Deus está te dando a graça para que você suporte o seu problema. Eu sei que não é gostoso de ouvir, mas talvez a enfermidade que você tenha, Deus está te dando graça para você passar por ela. Talvez a traição que você sofreu, Deus está te dando graça para que você suporte. O abuso, qualquer coisa que você possa ter passado, ou que esteja passando, Deus te dá graça para passar por ele. Deus te dá graça
para enfrentar o pecado, porque nós éramos pecadores, mas como eu falei, nós continuamos pecando. Por isso nós oramos aqui antes de cear. Nós continuamos pecando, mas a palavra de Deus diz, primeira carta de João, capítulo 2, se não me engano, vai dizer que nós temos um advogado perante Deus. E que nós vamos poder chegar a Ele. E a palavra também diz em Hebreus, achegando-vos confiadamente ao trono da graça, para pedir socorro em tempo oportuno, para receber misericórdia e graça. Então, se temos pecado, nós temos um advogado diante de Deus intercedendo por nós. Se arrependa. Então a graça resolve suas tribulações, os seus problemas, ela te ajuda a passar pelas tribulações, pelos seus problemas. Ela te ajuda a ser novamente perdoado, porque há um trono da graça, onde há um intercessor, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, intercedendo por nós. E há uma graça também pronta a ser derramada para nós, para as nossas tarefas diárias, querido. Paulo, falando sobre ele mesmo, em 1 Coríntios, eu coloquei aqui, ele está se comparando aos outros apóstolos, e ele disse assim, que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Quer ver? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Então a graça está disponível para você ser um pai melhor. A graça está disponível para você ser um filho melhor. A graça está disponível para você ser um marido melhor. A graça está disponível para você ser uma esposa melhor. Um pastor melhor, um músico melhor, um professor melhor. A graça está disponível para que nós sejamos cada vez melhores. E que você possa olhar o exemplo de Paulo e entender que é a graça, que não é você. Eu sou um bom marido. Não, você é um péssimo marido. Se não fosse a graça de Deus... A Etel sabe. Essa é a verdade, irmãos. Toda bondade vem de Deus. Todo dom perfeito vem do alto. Então, se eu sou um bom pai hoje, se eu sou um bom marido, é por causa da graça de Deus. E essa graça está disponível para nós. Porque você é justificado. Você tem acesso ao trono da graça para viver uma vida santa. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Graça para vencer o pecado, irmãos. Você não está sozinho. Deus resolve o seu passado. Deus resolve o seu presente através da graça. Mas não para por aí, porque Deus resolve o seu futuro. Vamos voltar lá no versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, que resolveu o nosso passado, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça que nos ajuda nessa vida, na qual estamos firmes e gloriamo-nos, e aqui você pode ler, e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Há uma esperança da glória de Deus. O que é a esperança da glória de Deus? É o porvir, querido. É saber que quando você for dessa terra, e você vai, vivo ou levado, você tem um Deus te esperando. Você tem uma vida onde não há mais tristeza, não há mais choro, não há mais luto. Há uma esperança. E é interessante a gente falar que essa palavra esperança, ela é um pouco diferente do que a gente tem acostumado. Porque a esperança no português, ela pode dar um ar de dúvida.
E eu fiquei pensando, como é que eu vou dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo, irmãos, sobre mim mesmo. Eu comentei há um tempo atrás com alguns irmãos que eu vou fazer transplante capilar. Quem está comigo? Foi eu falar isso, irmão. Já chegaram uns 4 irmãos. Ô, pastor, você tem o contato? Vocês sabem que é verdade. Se você quiser também, vem falar comigo depois. Eu sei tudo. O que tem a ver com isso? Então eu vou te explicar a esperança. A esperança, no português, ela pode ter 2 significados. Pastor, o senhor vai fazer o transplante? Vou. Por que não faz agora? Vou esperar cair mais cabelo. Isso é certeza, irmãos. Certeza. Eu só estou esperando. Com a certeza de que vai cair. A outra esperança é: o senhor vai fazer o transplante? Não. Espero que não caia mais cabelo. Nessa segunda, há uma dúvida. Eu espero que dê tudo certo. Há uma dúvida. A outra não. A esperança, estou esperando cair mais cabelo. Eu sei que vai cair, minha genética diz isso. Entenderam? Nós vamos então entender. Esta esperança não é, quem sabe um dia nós vamos viver com Deus. Se você é justificado, você vai viver com Deus. Espere, porque vai chegar. Glória a Deus, onde tudo será novo. É a certeza da vida com Deus. Billy Graham diz uma coisa muito interessante, muito engraçada. Ele fala assim: queridos, vai dar tudo certo. Eu já li a última página da Bíblia. E é isso. Eu já li a última página. Vai dar tudo certo. É o spoiler. Vai dar tudo certo no final. Só precisamos esperar. É a certeza que nos faz seguir para o alvo. Essa certeza de que você vai viver com Jesus é o que te faz continuar nessa vida. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu posso ter certeza? Como é que eu posso ter certeza de que tem mesmo a vida eterna? De que isso não é uma história, num livro? Como é que eu tenho certeza? E nós vamos voltar lá no texto. Depois que ele fala: e não somente isso, mas também, acho que é o versículo 3 ou 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência, esperança. Lá é a esperança. Então, se a gente entender e fizer uma simples análise do texto, uma interpretação, nós vamos entender que o que produz a esperança? Vamos lá? A experiência. Vou dar mais um exemplo. Por que você tem certeza que se Jesus não voltar, é lógico, por que você tem certeza absoluta que você vai dormir à noite e no outro dia vai vir de manhã? Por quê? Porque você tem experiência, todo dia você dorme à noite, acorda de dia. Porque tem gente que dorme ao contrário, mas você sabe, você experimenta isso e a experiência te dá certeza. Eu só estou esperando chegar o próximo dia, porque vai chegar. Tá claro? A esperança, ela é gerada pela experiência. Você tem a certeza, o esperar, mais uma vez, não é a esperança de dúvida, é a certeza. Você só está esperando o dia chegar porque você sabe que vai chegar. A experiência sua te diz isso. E o que gera a experiência? O que produz a experiência, segundo o texto? Perseverança. A perseverança é o quê, queridos? A perseverança é não desistir. A perseverança é não parar no meio.
A perseverança, eu vou dar um exemplo do músico. A perseverança é eu falar para o Tavares, falar assim, Tavares, nós vamos tocar agora a oficina G3 no culto. Meu irmão, se vira aí na guitarra, Juninho Afran, é contigo. A perseverança é o quê? É ele começar a tirar a música. E está com dificuldade. E ele não para. E ele vai lá. E ele continua tirando. E está difícil, ele erra, ele vai, mais uma vez, 1 semana, 2 semanas. E ele vai perseverando. Até o momento que ele tem tão experiente na escala dele, que ele está pronto para tocar. Porque a perseverança vai gerar experiência. A perseverança em fazer aquilo vai gerar experiência na escala. E eu não estou falando de música, mas para vocês entenderem. A perseverança no processo da sua vida em errei, vou perseverar. Estou enfermo, vou perseverar. Estou com problema, vou perseverar em crer, vou perseverar em buscar. Isso vai gerando a experiência com Deus. Isso vai gerando a experiência com Deus. E a experiência com Deus vai gerando a fé e vai gerando a certeza. E você agora só espera o dia que Deus vai fazer. A perseverança é você não parar. E o que gera a perseverança, irmãos? O que produz a perseverança, segundo o texto? Tribulação. É porque o Tavares tinha um problema, porque o pastor dele atribulou ele, falou assim, se vira para tirar o solo. É porque ele tinha um problema na mão que ele começou a perseverar. É porque você tem uma tribulação. É porque você tem uma causa na justiça que não sai. É porque você tem alguém que está te atazanando a vida. É porque você tem, talvez, um marido ou uma esposa que não servem a Deus. Que você está sendo atribulado. Mas persevere. Persevere, porque a perseverança vai gerar, lá no final, a certeza de que Deus age. Vocês concordam comigo? Mas pastor, entendi. Mas como que eu tenho certeza? Como eu tenho certeza disso? Romanos 5,5. Isso a gente não leu ainda. Ora, Paulo está continuando. A esperança não confunde. A esperança não traz dúvida. Essa esperança. Porque ela é uma certeza. Você está esperando. Ela não confunde. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou foi nos dado. Por isso nós não somos confundidos. Porque Deus derrama, o Espírito Santo derrama o amor dele sobre os nossos corações. Em que momento? Nesse caminho, queridos. Na tribulação, na perseverança, na experiência. É nesse momento que o Espírito Santo está lá com você. Vamos lá, filha. Eu sou teu pai. Se eu dei o meu filho, porventura não daria com ele todas as outras coisas? É nessa hora da angústia, da dificuldade que Deus, através do seu Santo Espírito, nos consola, nos conforta. Quem aqui já perdeu um ente querido? Por que você está aqui na igreja? Quantos aqui já foram traídos? Eu não estou falando conjugal, de alguma forma, de algum amigo foi traído, depois de ser crente. Quantas vezes você foi, alguém falou, caluniou sua vida, depois de ser crente? Quem já teve problema depois de ser crente? Levanta a mão. Por que você está aqui hoje? Por que você não abandonou Deus, já que você tem problema? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo derrama sobre você o amor dele. E você tem certeza
certeza de que Deus existe. E você tem certeza de que Deus te ama. É por isso que não desistimos, queridos. Deus derrama do seu amor. Deus derramou do seu amor naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja justificado por ele. Então, nesta manhã, se você chegou aqui com algum problema do seu passado, que você não consegue se libertar, não consegue se livrar, mas você ama a Deus, mas você busca Deus e você realmente se arrependeu e você realmente se entregou a Ele e quer viver uma vida santa. Jesus, através da justificação dele, já te deu paz com Deus. Você não é mais ofensor a Deus. A sua natureza agora não é mais ofensora e inimiga de Deus. Deus, na verdade, te olha e vê o sangue do Filho dele, Jesus. Você é justificado por Jesus. Se você vem e anda nesta terra e nesse presente momento você está com dificuldade, está com um problema no seu casamento, você está com uma enfermidade, você está passando pelas aflições que Jesus prometeu que nós passaríamos, se você por algum motivo está, sabe, aquele momento difícil da sua vida, lembre-se, você tem acesso à graça. A mesma graça que capacitou a Paulo ser entristecido, mas não ficar triste. Que fez ele passar pelo espinho a vida toda e ser quem ele foi. A mesma graça está disponível para você que tem necessitado de algo para esse tempo presente. E se você por algum motivo também veio aqui, você não tem a certeza da sua salvação, lembre-se que a certeza da salvação vem com a justificação. Vem com Deus derramando sobre você o amor. E porque Deus derrama o seu amor, você está aqui hoje. E porque você está aqui hoje, você está dando um bom motivo para mim que estou vendo de que você crê em Deus. Você poderia estar assistindo alguma coisa na televisão neste momento. Amém? Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Irmãos, a favor do Senhor neste momento. O Senhor estava aqui no momento do louvor, foi muito forte a presença do Senhor. Eu não sei se você esteve atento, muitas vezes nós não nos atentamos à presença. E eu sinto no meu espírito que Deus continua agindo nos corações. Eu creio que há cura nessa manhã, eu creio que Deus pode fazer algo, porque Ele pode todas as coisas. Há momentos em que a cura vem paulatinamente, mas há momentos em que Deus derrama de uma vez a cura, e aí não só cura física, mas cura de alma, certezas que você não tem de que é salvo, certezas de que você tem feito um bom trabalho na sua família, um bom trabalho como pai, como marido, esposa, bom trabalho como empregador, como empregado. Deus derrama gratuitamente. E porque eu sei e eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu quero abrir o espaço para um apelo nesta manhã e pedir para que você, nesses 3 pontos, se você precisa de um toque do Senhor, querido, se precisa que o Senhor fale ao teu coração, para te livrar da culpa do passado que já não há mais, para te ajudar nesse momento presente com a graça dele, que nós acessamos pela fé,
ou para que essa certeza de que vai para o céu, no português bem claro, volte a tomar conta da sua vida, e como o rei Davi orou, para que a alegria da salvação, a certeza da salvação, volte ao seu coração. Eu quero te pedir, enquanto o Dudu ministra, que você venha aqui na frente.